Pessoal, com muita honra, muita alegria que a gente está recebendo aqui o Marcos Ashkar. É assim mesmo que pronuncia, né? Assim mesmo, Chico. Ashkar, da Humanitária. Eu conheci o Marcos recentemente, então perdoem aí qualquer falha, em uma live que ele fez com o Bá, que foi quem nosso convidado de ontem, né? E ele falou sobre um assunto que me interessa muito, e por isso que eu fui assistir essa live, que era a psicologia positiva, também conhecida como psicologia da felicidade, né? E é uma história engraçada essa psicologia da felicidade. Há muitos anos atrás, acho que na década de 90, eu vi uma vez uma Páginas Amarelas da Veja, onde faziam uma entrevista justamente com o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Eu achei muito curioso o que ele falou, né? Que depois de muito tempo que ele estava tratando os seus clientes, ele chegou uma hora que os clientes começaram a perguntar: doutor, eu já fui curado aí do meu trauma, já estou bem, só que eu não sou feliz. Né? E ele começou a pensar, poxa vida, eu sempre trabalhei para curar os problemas. Nunca me ensinaram a fazer pessoas felizes. Como será isso? Porque ele não tinha resposta. Né? E para saber a resposta disso, né, ele criou a psicologia positiva, que hoje o Marquinhos vai apresentar para a gente. Né? Então, para falar um pouquinho só do Marquinhos para vocês, gente, para quem está chegando aí, ele é coach hoje, trabalha com psicologia positiva, ele é facilitador, né, no The Inner Game International School. E tem uma frase muito legal dele que eu queria encerrar essa apresentação aqui falando sobre isso, que me chamou muito a atenção no site dele. Ele fala assim: me interesso muito pelo que você diz, mas eu me interesso mais ainda pelo que você sente, pois seus sentimentos me contam o que suas palavras não conseguem explicar. Olha que lindo isso, né? Eu achei muito bacana isso lá no seu site e quis trazer isso aqui para as pessoas, porque é uma frase muito linda. Né? A gente está num momento da vida que a gente tem que começar a entender sentimentos e não só palavras. Não é porque a pessoa mente, não, porque muitas vezes ela até tenta explicar, só que não consegue, né? E os sentimentos, eles são verdadeiros, eles não enganam. Então, para a gente começar, fala um pouquinho da sua história para a gente, como é que você chegou na psicologia positiva, né? Como é que realmente isso mexeu com você também, com a sua vida. Né? Então, com vocês, Marquinhos Ashkar. Obrigado, Chico. Obrigado, Brian, pelo convite. É bem isso que você falou, né, Chico? O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele junto com alguns outros grandes nomes aí da psicologia, recentemente, tem algumas décadas, mas é recente para a psicologia, eles achavam que estava na hora de ter alguma coisa nova na psicologia. Tinha que ser atualizada. Mas eles queriam que fosse alguma coisa diferente de tudo que tinha até então. E até então tinha mais de 700 linhas da psicologia, mas eles Nossa. já tinham um conhecimento muito grande sobre todas elas. O Martin Seligman era presidente da Associação Americana de Psicologia, e o que eles chegaram em comum entre todas elas é que, independente do que cada uma dizia, todas elas partiam de patologias mentais. Todas partiam da doença mental. Isso facilitou o trabalho deles. Por quê? Porque eles queriam alguma coisa que fosse diferente de tudo que tinha sido dito. Então bastava ser diferente de partir de patologias mentais. E aí eles quiseram partir da saúde mental. E a conclusão da história é que eles chegaram que a saúde mental é a felicidade. E a psicologia positiva passou a ser conhecida como estudo da felicidade, como você falou. Para mim, a minha história foi a seguinte: quando eu comecei a atuar como coach, eu fui fazer a minha formação, depois eu fui fazer especializações. E eu fiz todas as especializações muito rápido. E na escola que eu me formei, tinha dois caminhos para você seguir. Você podia seguir por um caminho que ia te levar a uma pós-graduação na psicologia positiva e outro que ia te levar para uma pós-graduação em gestão de pessoas com coaching. Eu acabei fazendo os dois, né? Porque Nossa, que eu legal. gosto de atropelar tudo, eu gosto de aprender, e eu acabei fazendo os dois. Mas eu me identifiquei muito com a psicologia positiva, não no momento, mas pelo que eu aprendi dela. Porque a psicologia positiva ela é toda pautada no positivo, né? Eu sempre fui um cara esportista, competitivo, perfeccionista, e eu sempre olhava para o que eu tinha de pior para melhorar. Né? E a psicologia positiva é exatamente o oposto disso. Ela sugere que você olhe para o que você já tem de bom, para que você consiga estimular ainda mais e, por consequência, os seus pontos de melhoria vão se desenvolvendo. É como você pensar o seguinte: imagina você tirar um caminhão de 50 toneladas da inércia, ou você pegar uma Ferrari que já está andando a 300 por hora.
Então, ao invés de você pegar o que não está andando e fazer todo aquele esforço, dá uma pisadinha um pouco mais na Ferrari que talvez o caminhão venha junto. E a verdade é que vem junto. Eu vou até aproveitar a tua pergunta para já dar uma geral sobre a psicologia positiva para todo mundo poder entender um pouco mais do que a gente vai falar. A psicologia positiva tem alguns pilares, não vai dar tempo da gente falar de todos aqui, mas acho que tem alguns importantes. O primeiro é que eles chegaram à conclusão que a felicidade tem uma fórmula. Bom. Como que eles chegaram nessa fórmula? Foram muitos anos de estudo em diferentes culturas, geografias, climas, etc. Tudo muito bem estudado, com tecnologia, então monitorando a iluminação de campos do cérebro para ver o que trazia felicidade e o que não trazia felicidade. A fórmula da felicidade que eles chegaram é que a felicidade é igual a 3 variáveis. Essas 3 variáveis são genética, herança de pai e mãe, e essa primeira variável tem 50%, ou seja, metade da tua felicidade vem daí. E não tem nada que você possa fazer em relação a isso. E também não adianta reclamar com o pai e com a mãe, porque eles também são reféns dos seus avós e por aí vai. Tá? Isso depende muito da predisposição de cada um ao pessimismo, ao otimismo, ao enxergar o copo cheio ou vazio, como a gente fala hoje. Então, metade você não tem muito o que fazer. Depois tem a segunda variável, que são as circunstâncias. O que são as circunstâncias? Ou o ambiente, que também chama. São as informações externas. É o que acontece na sua vida. Isso tem um impacto de só 10%. E você pode até pensar que tem alguma coisa a fazer em relação a isso. Mas, de fato, você não tem muito o que fazer. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Nós estamos morando no Brasil e vamos dizer que a gente queira sair daqui porque a corrupção torna a gente muito infeliz. E aí a gente resolve ir para a Califórnia. A gente vai para a Califórnia e lá tem uma corrupção muito menor, em todo lugar tem, mas de repente tem um tremor de terra. Aí você fala, pô, isso aqui também não me faz feliz. E aí eu vou encurtar a história, nós vamos direto para a Suécia, que é o melhor índice de qualidade de vida do mundo e também é o maior índice de suicídio do mundo, por conta do clima. Eles passam metade do ano no escuro, isso tem uma influência. Essa influência são esses 10%, são as circunstâncias, mas que de fato você não tem muito o que fazer em relação a isso. Já a terceira variável é o que cabe a você, que são os 40% que sobraram. Esses 40% são dos atos voluntários ou estilo de vida. Tá? Quando a gente vê a fórmula, você pesquisar um pouquinho, vai ter um V. Esse V é de estilo de vida ou de atos voluntários. O que significa isso? Significa que você não tem o que fazer com relação à tua genética. Esses 10% do ambiente e das circunstâncias, você também não tem muito o que fazer, mas você tem o que fazer em relação às circunstâncias. E a gente vive num mundo hoje que a gente dedica muito mais atenção às circunstâncias, ao que acontece com a gente, ao invés de como a gente reage ao que acontece com a gente. Então esse é o primeiro pilar que é essa fórmula. Quando a gente chega nesses 40% de estilo de vida, a gente já vai para um outro pilar que eles descobriram que a felicidade tem 3 níveis. Né? E esses 3 níveis, como o estilo de vida é o que cabe a gente, são 3 estilos de vida. E aí eu vou explicar um pouquinho cada um. O primeiro nível de felicidade, que é um nível mais superficial e de curta duração, chama estilo de vida agradável. O que significa isso? Você tem uma felicidade, uma sensação de felicidade, ela dura pouco, ela não é profunda, e o que a psicologia positiva não fala, porque ela é totalmente focada no positivo, é que depois que ela passa, tem uma infelicidade. Então você imagina que, também dou sempre esse exemplo que eu gosto, você está dormindo e começa a apitar o seu celular, você pega o teu celular e você olha, 5 da manhã, piscando academia e mostrando menos 3 graus. E aí você começa naquele dilema. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Não vou. Não vou, reprogramo o celular do despertador para 7 horas, puxo o cobertor, durmo gostoso mais 2 horas. Essa é uma felicidade superficial e de curta duração. Quando você acorda, você começa a se lamentar. Por que eu não fui? Eu sei que no final do dia eu não vou conseguir, eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia começar hoje. E aí você começa a se punir. Então, isso é uma felicidade de estilo de vida agradável. Depois você tem um segundo nível de felicidade, que é muito mais profundo e de maior duração, que chama estilo de vida engajado. Vamos pegar o mesmo exemplo.
Tá pitando o celular, 5 horas da manhã, academia, menos 3 graus. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou. O que a psicologia positiva não fala, porque ela é totalmente focada no positivo, é que também tem uma infelicidade aí. Só que ela muda de lugar. Ela vem a 0 hora. Quando você levanta para se trocar, naquele frio, tudo escuro, aí você começa a se lamentar. Ah, não é possível que eu tenho que ir para academia agora. E você vai se trocando e de repente você vai para academia, passou 1 hora do seu treino, você sai da academia, ganha o dia. É uma felicidade muito Marquinhos, mais só um minuto, profunda. por gentileza. Fala, Alguém Brian. comentou que travou o vídeo aí. Pessoal, por favor, que está assistindo, dá um ok pra gente, que está tudo bem. Eu estou assistindo pelo computador, tá ok também. Para mim também. Vocês Só também o estão aqui pessoal para mim. comenta aí, por gentileza, tá ok, tá tudo certo. Pode Só ser para que não seja a perder a internet da explicação. pessoa, tá? Eu É, não estou vendo esse comentário aqui, tá mas. ok, ok. Tudo bem, podemos seguir. Desculpa, Marquinho, era só para Imagina que é não isso. ter problema. Imagina. Ó, o pessoal deu ok aí. Então esse é um estilo de vida que traz uma felicidade muito mais profunda e muito mais duradoura, ainda que também contenha uma infelicidade que mudou de lugar, saiu do final e veio para o começo. E aí você tem o terceiro e último nível de felicidade, que é a felicidade plena, que é o estilo de vida com significado. O que significa estilo de vida com significado? Esse significado é um propósito, é um motivo. Né? As pessoas falam muito de motivação. O que é motivação? É o motivo da atuação. Então você tem um motivo para agir. E aí você não entra no dilema vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Você vai naturalmente. E aí você chegou na felicidade plena. Voltando um pouquinho para a vida agradável. Vida agradável é uma felicidade sempre de um elemento externo. É uma felicidade do verbo ter. Algum elemento externo traz essa sensação de felicidade para você. Seja uma comida, vencer uma discussão, uma promoção, um elogio, reconhecimento, qualquer coisa que seja. Um elemento externo traz essa felicidade para você. Só que ela não tem poder de preenchimento. Porque nada que vem de fora tem poder de preenchimento. Tem que ser algo interno. Por isso que ela passa rápido. E aí quando você vai para o vício, independente de qual seja o vício, você começa a entender a estratégia do viciado. Como ele tem uma sensação de felicidade e isso passa rápido, qual que é a boa estratégia? Diminuir o intervalo entre as doses, para manter essa sensação Manter-se de sempre felicidade. naquela forma. Mas que de fato ela não tem preenchimento. Quando você vai para a vida agradável, já é uma felicidade de dentro para fora. Não é nenhum elemento externo, é você mesmo que constrói. Mas tem um esforço, é uma felicidade do verbo fazer. Você põe a mão na massa e constrói essa felicidade meio que na marra. E quando você vai para a Tem vida... uma coisa Fala, Chico. que é interessante nesse ponto, assim, é que quando a gente começa a olhar pelo aspecto da felicidade, a primeira coisa que vem à mente são momentos felizes. Ah, o que é ser feliz? Né? As pessoas falam, ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, começa a pensar em atitudes e coisas felizes. E essa não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é você aumentar todo o seu nível de felicidade. Porque você vai ter picos e vai ter, inclusive, os vales também. Vai ter momentos de tristeza. Só que se você estiver num nível mais alto, né, que é esse estado de ser feliz. E não momentos de felicidade e de infelicidade. E isso é uma mudança totalmente mental, né? Quer dizer, como é que a gente consegue chegar neste nível? Eu acho que essa é a grande, né, o grande desafio, que talvez até o Martin Seligman tenha ido atrás, né? Como é que eu consigo mudar como um todo e não simplesmente ter picos de felicidade, porque isso, né, vai cair no vício, né, como você falou. Foi ótimo você ter colocado isso, Chico. Você pegou várias coisas num comentário só. O Martin Seligman, por exemplo, que é o pai da psicologia positiva, se auto-intitula como o maior depressivo do mundo. Bom, Olha Então, só. assim, não adianta você ter só a teoria, você tem que praticar. E também não adianta a gente ter essa utopia de que a gente vai estar feliz o tempo inteiro. Então, eu estou aqui, vocês me convidaram para falar sobre o assunto. Isso não quer dizer que eu esteja feliz o tempo inteiro. E também não tem nada de ruim nisso. Por quê? Porque quando você tem uma queda, e quando você tem a tristeza, é isso que faz com que você consiga ter a noção de valorização da alta. sim. Fantástico. Senão você não Muito tem legal. essa referência. A questão é, veio a tristeza por algum motivo, né? E muito provavelmente ela venha porque a gente está focado nos 10% das circunstâncias. Porque se a gente tivesse focado nos atos voluntários e no estilo de vida,
a gente estaria reagindo conforme a gente decidisse em função da circunstância. E aí dificilmente você estaria triste. Então, quando você dá muita atenção para a circunstância, você abriu mão do seu poder da fórmula, que é a variável dos atos voluntários e do estilo de vida. E aí pode vir essa tristeza, e vai vir essa tristeza. Primeira coisa é você aceitar, porque isso vai acontecer muitas vezes e vai continuar acontecendo. Isso é importantíssimo. Exatamente. A questão é você aprender com o que está acontecendo e diminuir a frequência dessas quedas. Mas eu continuo achando elas importantes. Quando você tem aquela pessoa que não é nem tão efusiva, mas também não cai tanto na tristeza, aquela pessoa morna, eu não gostaria disso para mim. Porque eu prefiro a montanha-russa porque você pega momentos da alta. Entendeu? E você dá valor para isso. E a baixa passa a ser uma referência para você, um alerta para você. Opa, sai um pouquinho do trilho. A partir do momento que você tem consciência disso, você tem a escolha para voltar. E assim, quando você consegue também perceber que existe essa oscilação, ela não precisa ser sempre igual. Ela pode ser uma crescente. É como se fosse uma linha inclinada onde você tem a oscilação. De forma que o pico, né, da linha anterior, ele vai ser ainda mais baixo até do que, de repente, é o vale da outra. Ou seja, você está conseguindo melhorar o seu nível de felicidade, né, com o tempo. Isso é muito legal, porque você percebe que está crescendo como ser humano, né, está aprendendo a viver melhor. E eu acho que isso que a psicologia positiva ela consegue trazer para a gente aprender a focar naquilo que realmente faz a gente melhorar o nosso nível de felicidade como um todo. Né? E aí eu já começo a entrar, porque a gente não tem tanto tempo assim, né, no que é que a gente pode fazer de prático, né, para começar a chegar nisso. Na outra live você comentou, por exemplo, né, daqueles testes, daqueles pontos, né, dos caráteres, enfim, dos traços, que eu achei muito bacana. Não sei se quiser falar um pouquinho sobre isso, que é muito legal também. Fiz inclusive o teste. Entrei num site e fiz o teste para descobrir as minhas forças positivas. Eu já... Ó, duas coisas antes de entrar nas forças de caráter, Chico. A primeira, o que você disse, eu vou tentar traduzir de uma forma que é o seguinte. Imagina que você tem um gráfico e você está subindo, você está evoluindo com relação à felicidade. E esse gráfico está te mostrando aparentemente uma linha que vai sair de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Mas quando você vai se aproximando desse gráfico, faz de conta que você está chegando cada vez mais perto dele, você vê que não era uma linha, era uma espiral. Então esse espiral está subindo, ele tem quedas, ele tem altas, mas no geral ele está sempre subindo. Então é bem o que você falou. Tem quedas, mas no geral você vai subindo. A segunda coisa, Luquinha, vai dormir. Está na hora. Meu filho entrou na live aqui. Eu vi, teve uma que falou papai te amo aí. Papai, eu vi também. E agora vamos entrar nas forças de caráter aqui. Esse é um outro pilar, né? O que eles entenderam com relação a essa diferença de culturas, geografias, climas, etc. e tal. Eles entenderam que o que leva à felicidade, como eu falei, são os estilos de vida, mas o que leva a esse estilo de vida são algumas forças pessoais ou forças de caráter que eles chamam. Tá? São dois nomes para a mesma coisa. Essas forças, elas estão embaixo de 6 guarda-chuvas chamados virtudes. Tá? Não vamos nem entrar nas virtudes, como você falou, não tem muito tempo. O que importa são as forças. São 24 forças de caráter. Tá? Apesar de ser 6 virtudes, não são 4 de cada virtude. Tem virtude que tem 5, virtude que tem 3, virtude que tem 4. Essas forças pessoais, você tem uma atividade como você fez, um assessment, que você consegue medir como estão as suas 24 forças. E o que a psicologia positiva sugere? Das 24 forças, você vai ter com certeza forças que estão desenvolvidas, que estão exploradas, e forças que estão mais ali atrofiadas. Tá? O comum são as pessoas buscarem atenção para essas forças atrofiadas e quererem melhorar. Não é o que a psicologia positiva sugere. É o que eu fazia. Isso, para mim, é fundamental. Isso é fantástico. Isso, assim, focar naquilo que é positivo, né? E aí a pessoa, não, mas o que eu faço com os meus problemas, né? E aí é que vem a resposta que eu acho que é muito legal e vou deixar você falar. Não, mas é isso mesmo, porque quando você perguntou a psicologia positiva para mim, como foi minha trajetória, eu seria o cara que iria atrás dessas forças atrofiadas por conta do perfeccionismo e de querer melhorar a todo custo, porque me incomodava mais a força atrofiada do que a força desenvolvida eu valorizar, entendeu? Sim. Então eu queria olhar para isso. Agora, tem uma pesquisa que diz o seguinte:
de todos os pensamentos que a gente tem em um dia, e são muitos pensamentos, 80% é negativo. 20% é positivo. E isso, as circunstâncias, né, aquela segunda variável da forma, contribuem para isso. É notícia ruim o tempo inteiro, é esse tipo de coisa, né, noticiário, e você vai sendo envolvido por isso. 80% é negativo, 20% é positivo. Então, o hábito de você olhar para a força atrofiada, para o que não está bom, ele já está aqui. E a psicologia positiva, o que ela sugere é que a gente transforme isso, que a gente altere isso. Então, por exemplo, né, eu vou dar exemplo de forças reais. Vamos dizer que você tenha o perdão como uma força de caráter, o perdão é uma força de caráter atrofiada. E aí você quer olhar para o seu perdão e aprimorar o seu perdão. A psicologia positiva fala, não, pega o que você já tem de bom e potencializa. Pega a Ferrari a 300 por hora e pisa mais fundo ainda. E vamos dizer, por exemplo, que você tenha a força generosidade desenvolvida. Se você for mais generoso consigo mesmo, você não precisa olhar para o perdão. Se você for mais generoso com o outro, entendendo o lado do outro, calçando os sapatos do outro, talvez você não precise aprimorar o teu perdão. Talvez isso aconteça naturalmente. Então, essa é a linha da psicologia positiva. De você olhar sempre para o que já está bom, já está em andamento, e você potencializar ainda mais. O resto vai vir junto. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Inclusive eu cheguei a fazer essa pergunta na outra live, né? Mas eu acho que é importante compartilhar isso daqui. E os problemas, né? As pessoas que estão sempre aprendendo a focar nos problemas, na psicologia tradicional. Então, o que eu faço com esses problemas? Eles vão sumir assim do nada? Vão desaparecer? Isso é um passe de mágica, né? É isso que as pessoas criticam, às vezes, até a psicologia positiva. Não, que os problemas não vão sumir. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acho que consegue, sim. Né? Quanto mais você valoriza o positivo, mais vai crescendo. Mas como é que acontece essa mágica aí? Né? Como é que se pode explicar tudo isso? Na verdade, quando você fala problema, isso não é um fato. O problema é a percepção de cada um. Eu estava num curso uma vez e tinha um senhor que era aluno do meu lado, e aí eu falei a palavra problema, e ele falou, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Eu falei, pô, como você nunca ouviu falar? Aí ele foi me provocando, eu fui tentando explicar o que era, ele falou, eu já sei o que é. O que você está chamando de problema, para mim, chama solução dissimulada. Eu falei, como é que é? Ele falou, solução dissimulada. É uma solução, não é um problema. E você tem a solução para isso. Mas é dissimulada, não vem da melhor forma. Então é muito isso, da forma que você enxerga. O problema, como você está falando, claro que ele vai continuar existindo. Mas ele é problema quando a tua atenção está na segunda variável da fórmula, nas circunstâncias. Quando está nos atos voluntários ou no estilo de vida, você já focou para a solução. Por quê? Porque você se distanciou da situação, ela continua ali na variável da circunstância, e você agindo em relação à situação, você está solucionando o problema, ou pelo menos buscando solucionar. Então o teu foco está na solução e não no problema. Então veja, a situação é como qualquer situação que qualquer pessoa tem, mas a forma de você enxergar é diferente. É uma nova abordagem de vida, né? Eu acho que a pessoa ela passa realmente a buscar viver de uma outra forma, olhar sempre o lado positivo das coisas. Parece, né, simplesmente uma brincadeira, vamos olhar o lado positivo, né, o copo está meio cheio, meio vazio. Mas mentalmente faz uma diferença fundamental, né? Porque realmente você começa a se sentir melhor com aquilo. Parece uma metáfora, mas é muito mais do que isso. É um novo estilo de vida. Se você parar para pensar, Chico, o que nós falamos, né? Que esses caras, Martin Seligman, Mihaly, quiseram modernizar a psicologia, trazer algo mais novo, mais atual, e partiram da saúde mental, certo? Se você começa a fingir que não tem um problema, você já foi para a patologia mental. Você não está na saúde mental, porque o problema está ali, você só está fingindo que ele não está. Isso não é real. Então não é para a gente fingir, não é para ser uma coisa poliana de forma nenhuma. Mas você tem ferramentas para isso. Por exemplo, você tem 24 forças de caráter. Vamos dizer que eu tenha, por exemplo, de novo é um exemplo de força real, amor pelo aprendizado. E essa força minha desenvolvida. Qualquer problema que eu tiver, eu posso acionar essa força. O que eu posso aprender com essa situação? Ainda que ela não seja gostosa para mim. Não necessariamente a situação está gostosa para mim. Mas o que eu posso aprender com isso? Porque a gente vai ter situações a vida inteira que não são gostosas. E uma série de outras que são gostosas. Só que o que acontece? Quando aparece uma situação que não é prazerosa, a gente identifica,
demanda atenção e fica nela muito tempo. São esses 80% de pensamentos negativos. Quando tem uma prazerosa, a gente até desconfia. Tanto que a gente está pendendo para o lado negativo. Não, valoriza isso. E mesmo que você não desconfie, você esteja enxergando, valorize no mesmo nível que você sente o peso da situação que não é tão prazerosa. E aí você tem essas ferramentas para isso. Né? Tem alguns outros pilares da psicologia positiva, não dá para a gente falar aqui. Tem um que eu não falei na outra live que eu acho que é legal, que eles têm uma sigla chamada PERMA. O que é o PERMA? P é de Positive Emotions, emoções positivas. Você começa daí. Depois você tem o E de Engagement, engajamento. Você tem emoções positivas e você precisa estar engajado, você precisa estar misturado no processo e fazer acontecer. É aquele passo do primeiro nível para o segundo nível de felicidade. Você sai do verbo ter de um elemento externo e você constrói, ainda que na marra, você constrói a tua felicidade. Depois vem o R, que é Positive Relationships, para você ter relacionamentos positivos. Não continuar convivendo com aquela pessoa que consome a tua energia, que te pesa. Isso não vai te fazer bem. Então você precisa selecionar as pessoas com as quais você convive. Depois vem o M de Meaning, significado, que é o que vai abrir a porta para você ter a felicidade plena de estilo de vida com um significado. E depois você tem o A de Accomplishment, de conquista, de você concluir as coisas. A gente vê muito, principalmente, né, vocês estão acostumados com isso também, tantos treinamentos que a gente vê, tem muita iniciativa, mas tem muito pouca acabativa. Você começa e você não termina. Isso gera muita frustração. Então você tem que ter a acabativa para sentir o prazer da conquista. Né? Eu fechei esse ciclo, eu venci, eu consegui. Então esse pilar também é super importante para você se pautar na felicidade. E nisso, eu conheço algumas empresas que trabalham muito essa realidade e comemorando cada momento, cada setor, cada fase. Né? Isso é muito importante, porque você conclui o ciclo, você sente que realizou alguma coisa, festeja aquilo. Bom, e agora? Qual é o novo desafio? Vamos lá, e vão trabalhando em sprints, né? em períodos e tal, e vão realizando aquilo. Então isso dá uma sensação de realidade, ao passo que quando a gente deixa, inclusive para a nossa vida, uma meta muito grande, muito a longo prazo e tudo mais, começa a ficar complicado, porque você não vê realizações acontecerem. Então é importante ir tendo essa noção de acabei essa fase, ok, consegui realizar isso daqui. Né? E para isso eu consegui ter essas metas claras, bem definidas e tal. Ainda que seu sonho seja gigante. Né? Isso é muito importante também. Mas você vai realizando, né, parte e vai se ficando feliz com aquilo. Né? Isso é fundamental. Fantástico. São as submetas. Você vai celebrando. Tem uma frase do General MacArthur que eu adoro, que ele fala o seguinte: pensar em coisas grandes é a melhor desculpa para não fazer as pequenas. E é muito isso. Quando a gente bota aquela meta lá em cima, aí você fala, nossa, agora eu vou com tudo. Você não vai. Você está saindo de nota 2, querendo ir para nota 10, você tem que passar pelo 3. Mas por que não o 3 ser uma submeta? E quando você atingir, Sim, num espaço curto de tempo, comparado ao 10, e você celebra, e você vê o que você aprendeu, e você vai facilitar até para você ir para o 4, e depois para o 5 e por aí vai. Né? Marquinhos, Mas, fala, Brian. O João Douglas Gil fez um comentário aqui, só para você analisar se está correto. Ele falou assim, ó, o foco na solução nos traz para o presente, o foco no problema nos leva ou para o passado ou para o futuro, e esses não são reais. Está correto isso? fantástico. O Douglas está sempre certo, Brian. Mas é isso. Então já tomamos como base que está certo. Porque é o seguinte, quando você está no problema, ou você está com uma memória, né, negativa associada a esse problema do passado, isso que te consome, porque se você não tem uma memória negativa, ele não está te incomodando, e você nem encara ele como um problema. Você encara como uma situação corriqueira, normal. Não, se é um problema para você, ou você traz uma memória, ou até os dois. O Douglas falou um ou outro, mas até os dois. E essa questão de você ir para o futuro, eu não vou conseguir, e se eu fizer isso e aquilo, e não vai dar certo, e depois se não der certo eu não tenho mais... Pronto, você acabou de se ausentar do presente, e o mais louco disso é que é impossível a gente fazer qualquer coisa ontem ou amanhã. Exato. Você só consegue fazer alguma coisa no presente. O teu poder de ação é único e exclusivamente no presente. Exato, sensacional isso. Né? Eu também estou passando uma situação recente, quando eu não percebi, né, porque essas coisas são tão sutis na mente, quando eu não percebi, eu já estava ou no passado ou no futuro. E foi sem querer, foi automático da minha mente, né? Mas aí eu me dei conta, falei, não, presente, aprendizado de agora,
solução de agora, porque não vai ter solução lá para trás, já foi, se tinha uma chance, já foi, e para frente você não sabe, não chegou ainda. Exatamente. Então é presente assim, mesmo. eu acho que os dois maiores maus da sociedade hoje, no nível de patologia, é ansiedade e depressão. Né? E um é viver no passado e outro é viver no futuro. Né? A pessoa que está muito no passado, né, ela não consegue mais mexer aquilo, e aquela acaba ficando cada vez mais deprimido. E o ansioso é aquele que quer estar lá no futuro e não consegue também. Né? O ansioso, ele... Né? Então, assim, se a pessoa conseguir entender que ela só pode viver no presente, não é que você não pode falar do passado e do futuro, não é isso, mas viver, né, ficar com a sua mente o tempo todo lá, gera realmente um problema, né, tanto um como o outro. Isso é muito sério. Né? E aí eu acho que tem uma coisa que eu queria te pedir para você fazer com as pessoas, que é uma aposta. Vamos brincar, então? Vamos lá? Convidar todos aqui a fazer um grande desafio. Essa parte que você falou é muito isso. A gente faz o Brian também falou, essa dança entre passado e futuro. O futuro através da ansiedade, o passado através da culpa, que gera essa depressão mesmo. E a gente deve, com certeza, ir ao passado e ao futuro, conscientemente, em função do presente. O duro é quando você vai sem perceber, como o Brian falou, quando eu menos percebi, eu já estava lá. Então não foi conscientemente, não foi ativamente, não foi propositalmente. E sem função. Só para sofrer pela culpa ou pela ansiedade. Aí você não tem propósito nenhum para isso. Agora, peraí, eu uma vez botei a mão no fogo, eu lembro para eu não botar outra e queimar de novo. Mas eu tenho uma memória do passado, eu estou visitando o passado conscientemente em função do presente. Eu tenho o meu planejamento. Claro que eu vou pensar no futuro, em função de como eu vou agir no presente. Não só para eu ficar sonhando, aquele negócio, né? É mais gostoso planejar a viagem do que fazer ela. Pô, não é assim. Né? É gostoso planejar, mas você tem que agir. Senão ela não chega, não vai acontecer. Tem que ser em função do presente. Vamos lá, vai que você gosta dessa, vai. Eu gosto. Bom, muita gente que eu estou vendo aqui já conhece, mas tudo bem. Não tem problema, tem outros que não conhecem. Né? Eu mesmo não conheço. Brian, não. Isso, então, o Brian que fez aquela postagem parecida e ele não conhecia. Depois eu até comentei com ele, mas ele vai ser pego de surpresa. Vamos lá. Vamos ver. Depois eu vou falar, o Douglas está mandando uma mensagem aqui, depois eu vou falar disso. Tem uma outra da Ana Patrícia também. Hoje estamos tranquilos, tá? Estamos bem de tempo. Vamos lá. Tá. O desafio que o Chico pediu é o seguinte. Você que está assistindo, imagina que qualquer coisa que você queira. E não precisa ser coisa grande, qualquer coisa que você queira bastante, pode ser material sem problema nenhum. Vou dar uns 5 segundinhos aí para vocês pensarem. Imagina que para conseguir o que você está imaginando, você não precisa nem levantar daí e vai levar só um segundo. E para isso, para você conseguir o que você imaginou, basta que no próximo segundo você não pense em uma melancia. Já lascou. E é impossível. Não, você sente até o gosto, né, Brian? Você sente até o gosto da melancia. Senti o gosto, a cor, o molhado, a semente, foi tudo. Foi incrível. Porque o cérebro da gente não reconhece a negatividade da palavra não. Então o comando que eu dei foi, basta que no próximo segundo você, tira o não, pense em uma melancia. Assim, eu fiz uma postagem sobre isso. No dia começava seguinte, assim, não arraste para o lado. Eu vi que você comentou. Não arraste para todo mundo arrastou. Isso, foi coincidência, porque você não estava na live. Não estava, não sabia. E a gente está muito, muito acostumado a dedicar atenção ao que a gente não quer. E a não melancia, ela consome energia, ela te pesa, ela faz você querer se afastar dela. Agora, se o que você quer é melão, então pergunte, você percebeu que não quer melancia, tá bom, então o que eu quero? Melão. Quando você pensa no melão, isso te gera energia. Isso desperta a tua curiosidade do caminho, faz com que você queira se aproximar do melão. E minha mãe está aqui, vendo, e eu vou lembrar de um episódio, nós somos em 4 irmãos, 4 homens, mais meu pai. E aí ela, cada dia no jantar, fazia uma comida, e aí falava com o meu irmão, que eu vi que também está aí, o Renato, Renato, fiz lentilha para você. E aí ele falava, mãe, mas eu não gosto de lentilha, quem gosta é o Marcos. Aí no outro dia ela fazia um estrogonofe e falava, Sérgio, fiz um estrogonofe para você. Mãe, não sou eu que gosto de estrogonofe, quem gosta de estrogonofe é o Renato. Aí um dia ela falou, pô, eu tô confusa, pegou um papel, uma caneta, no final do jantar, nós 5 na mesa, 5 homens esclarecidos, e falou assim, ó, botou uma coluna para cada um e falou, coloca na coluna tudo que você gosta.
e eu vou botar na geladeira, tá bom. E foi passando o tempo, e a gente não colocava nada, e chegou um momento que nós 5 viramos a página, fizemos uma 6ª coluna e colocamos tudo que a gente não quer que faça. É exatamente a melancia. A gente não sabia o que a gente queria, mas a gente sabia muito bem o que a gente não queria. Não faça esse tipo de comida que a gente não gosta, a gente não quer comer. Tá, mas o que vocês querem? Nunca paramos para pensar nisso. Olha que louco que é isso, né? E a gente está nessa dinâmica. Até porque tem uma coisa que é interessante, que tem muita gente buscando para si algo que você não quer, mas porque você acredita que o outro imagine que você deva querer isso. Seja pai, mãe, cônjuge, o que quer que seja. Né? E você não vive a tua vida fiel a você. Você vive baseado no que talvez o outro imagine que você queira. Fantástico. Então, fica Isso é difícil a muito, gente muito pensar importante. o que a gente realmente quer. Porque às vezes parece até que a gente não tem muita permissão para ir atrás do que a gente quer. Né? Parece que não é nem muito correto. Não, isso é só o mundo de ponta cabeça, mas é correto. Mas e se você tem aquele desejo, ele é genuíno, né? Exatamente. O desejo que você tem, ele é genuíno. Você pode não saber agora como atingir, mas só de você ter aquilo, acreditar, né, você vai atrás. Né? Como diz o Walt Disney, né? Se eu posso sonhar, eu posso realizar. Né? If you can dream it, you can make it. Né? Eu acho que é bem por aí. Só que você precisa depois encontrar os métodos, mas você precisa acreditar que pode e ir atrás, e saber o que quer. Né? Isso é fundamental. Para você poder mudar a sua vida, você tem que saber o que você quer. Né? Saber o que você não quer já é suficiente. Deixa, agora está na hora de saber o que quer. Né? E assim como a gente falou da tristeza, é importante você saber o que você não quer, para imediatamente você se perguntar, ok, então o que eu quero? E aí você vai refletir sobre isso. E talvez num primeiro momento você não saiba, vamos pegar na melancia, talvez você não saiba qual fruta, mas talvez você comece a experimentar. Talvez você comece a olhar diferente. Claro que é uma analogia que nós estamos fazendo. Mas é importante você começar a mudar o vetor em direção ao que você quer. O que o Douglas tinha falado aqui sobre o passado e o futuro, e que eu gosto que vocês dois, o Método Brilhante, vocês gostam da prática, porque também a gente só ficar passando teoria, às vezes gera até mais frustração. Isso aqui é tudo muito bonito, tá, mas o que eu faço? Não, tem prática e tem coisas muito simples, que é o que eu mais gosto na psicologia positiva. Exatamente. Sobre a sugestão do Douglas, é o seguinte: como que você age? Né? Você tem receptores de informação. Todos nós temos. E são 5, os 5 sentidos. A gente recebe informação pelos 5 sentidos. E tem uma briga desleal, isso aqui é até interessante, que também tem uma pesquisa muito grande, que é uma briga desleal. Porque, teoricamente, a gente receberia 20% de cada um, para dividir de forma igual. Mas não é assim que acontece. A gente recebe, de 100% da informação que a gente recebe, 80% vem pela visão. 20% vem pelos outros 4 sentidos. Independente disso, o que ele queria que eu dissesse é o seguinte: se você se perguntar, toda vez que você perceber que você está no passado ou no futuro, se você se perguntar, o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Que cheiro que tem? Que gosto que tem? Que toque que tem? Qualquer pergunta das 5, qualquer uma das 5 que você responder, obrigatoriamente você voltou para o presente. Porque é impossível você sentir alguma coisa que não seja agora. Impossível. Então, exercício extremamente E quando você faz alguma coisa que a sua mente acredita que você está fazendo agora, se você se imagina, por exemplo, comendo lá a melancia, a sua mente acredita que é agora e age como se fosse agora. Você vai salivar como se fosse agora. Ou seja, você passa a ter as consequências de estar vivendo aquilo. Que é um pouco aquela coisa, né, quando você joga um videogame que você entra no personagem, um avatar. Né? A sua mente é como se tivesse entrado com um avatar ali. É muito louco isso. Né? Você passa a viver de verdade, você passa a estar vivenciando aquilo no presente. É muito legal isso. O cérebro não reconhecer a negatividade da palavra não é o primeiro bug do cérebro. O segundo é esse que você falou, Chico. O cérebro não sabe diferenciar imaginação e realidade. E também foi um estudo muito legal que fizeram com um atleta, né, de corrida. Ele todo monitorado, fazendo a prova, e depois ele sentado, todo monitorado, só imaginando fazer a prova. As reações no corpo foram idênticas. O cansaço, tudo igual. Por quê? Porque esse é o princípio da realidade virtual, né? Da realidade virtual que você projeta, o cérebro ele interpreta aquilo, e qualquer sensação que tiver ali, ela é real.
Se você já viveu essa experiência antes, ele não sabe diferenciar. Se for a primeira vez, ele está conhecendo pela primeira vez, óbvio. Sim. Mas, por Interessante exemplo, esse ponto. uma viagem que você fez, imagina um lugar que você foi, um país que você foi, um restaurante que você estava. Se você fechar o olho e se imaginar lá, você começa a sentir o cheiro, a temperatura do ambiente, tudo como estava naquele momento. Por quê? Porque o cérebro não sabe diferenciar. Para isso basta você fechar os olhos e se imaginar. Então é o segundo bugzinho do cérebro, que você pode usar em teu favor. Porque você pode estar numa situação adversa, isso no esporte é muito comum, e você contar uma outra história para você mesmo. Por exemplo, em uma disputa que você estava muito na frente e o seu adversário se aproximou, ok, talvez você se sinta pressionado. Mas se você contar uma história diferente para você, que você estava atrás e você se aproximou, e você lembrar de uma situação dessa, acabou. As suas reações são outras no corpo. E você entra Isso é muito mais importantíssimo. confiante do que se estivesse na primeira situação. E essas reações geram reações químicas que o seu corpo vai se acostumando com elas. E aí a gente, quando trabalha com a parte de reprogramação mental, é exatamente isso. Você vai acostumando o cérebro a novas reações químicas, aquelas que você deseja. Ele vai ficar viciado justamente naquelas que você quer, para continuar gerando sempre aquele tipo de motivação, né? E fazer você caminhar naquele sentido que você deseja e não mais naquele outro que você não quer mais. Né? Então é muito importante isso. Como que a imaginação consegue mudar, né? Uma imaginação direcionada, não é uma imaginação qualquer, né? Direcionar a sua mente para novos caminhos de vida. Né? Isso é fantástico. Né? E realizar realmente isso. É exatamente o que você falou, Chico, porque é direcionar. Porque também a gente ouve muito sobre consciência, conscientização, e é uma coisa meio intangível. A consciência é um despertar de você estar atento ao que está acontecendo. E isso te abre escolha. Então, por exemplo, uma vez que você tem consciência desses dois bugs do cérebro, agora, ao invés de você ser refém deles, não, você vai direcionar. Você vai fazer o que você quiser com esses bugs. Agora, a autonomia é tua. Mas antes a gente era refém. Se você não sabia disso, você era refém. Entendeu? Exato. Agora você usa a seu favor. Opa, já que ele tem esse bug, vamos utilizar, né, para melhorar de vida. É o que a gente fala também, muito legal. Tem uma pergunta aqui, ela foi de uma coisa que a gente falou um pouquinho lá atrás. Eu não sei se você já quer começar a abrir para todas as perguntas, que ainda queria fechar alguma coisa. Fica à vontade. Então vamos lá. A Ana Patrícia, que vai ser inclusive uma das palestrantes, né, que vai falar sobre a questão da respiração espiritual. Aliás, tem outros aqui também. Eu vi que o Bá está aqui, que falou com a gente ontem. O Deni Mauro está por aí também, que vai participar com a gente, que também é coach. Então a Ana Patrícia ela perguntou assim, mas será que o que determina essa porcentagem de quantidade de pensamentos negativos tem a ver com o nível da evolução da pessoa? Você comentou, né, que a gente tem praticamente 80% de pensamentos negativos. Como é que a gente consegue mudar isso? Né? Então, ou seja, quanto mais evoluída, mais pensamentos positivos, será que a gente consegue fazer esse tipo de pensamento? Ou, agora vou fazer a minha pergunta aqui, ou é a forma como a gente lida com esses pensamentos negativos é que vai mudar a nossa evolução? Né? Por exemplo, se a gente pegar, sei lá, um Dalai Lama da vida, né? Será que ele tem menos pensamentos positivos ou quando eles surgem, ele consegue transformar ele de uma forma mais rápida e mais efetiva? Né? O que muda realmente? Ana, obrigado pela pergunta, porque eu acho ótima a pergunta e a gente tem essa tendência também, né, da evolução, né? De crescer, do mais. Eu não iria para esse lado, eu iria para o lado oposto. Eu não acho que tenha nada a ver com evolução. Eu acho que tem a ver com presença. Se você está presente no aqui e agora, você eliminou esses 80% inteiros de fantasmas, de pensamentos negativos. Porque aqui e agora, quase que sempre você não tem problema nenhum. Os problemas estão do que você está imaginando e do que você está lembrando. Você se ausentou do presente. E aí você foi para a ansiedade e para a culpa, como a gente falou. Ansiedade no futuro e culpa do passado. Mas se você volta para o presente, você não tem esses problemas. Então, eu acredito muito mais no teu nível de atenção e presença do que de evolução. Até porque a evolução, ela é muito particular. Né? Um pode pensar que a evolução é intelectual, outro pode achar que é espiritual e por aí vai. Eu acho que é muito mais uma questão de presença. Você pode pegar uma pessoa ignorante, sem estudo, extremamente simples, totalmente presente, cheia de pensamentos positivos.
Marquinhos, é interessante isso que você falou, porque entre os monges zen budistas, né, que era muito comum na Índia, no Japão principalmente, eles ficavam muitas vezes meditando de frente para a parede. Então, eles sentavam naquela posição, né, de pernas cruzadas, de lótus e tudo mais, e ficavam, muitas vezes fechavam os olhos, ficavam naquela posição de lótus meditando. E ficava um mestre atrás, de pé, com um bastão de bambu. Quando ele percebia que o indivíduo ali, o aluno, né, o aspirante a monge, ele começava a cochilar, ou muitas vezes ele ficava olhando a expressão, ele estava lá de olho fechado meditando, mas de repente ele começava a mexer, começava a sorrir, quer dizer, começava devagar, né? Começava a mente a sair do foco do presente. Ele já vinha com esse bastão de bambu e já dava um belo de uma Volta para cá. bastonada no ombro dele, às vezes até na cabeça, dependendo do caso, que era não para o castigo ou coisa assim, mas para ele retornar. Né, para ele retornar ao foco presente que ele saiu. Quem fazia isso, que é outro grande nome da psicologia, é o Skinner. Skinner fazia isso com um pombo numa gaiola na sala de aula com os alunos. A experiência do Skinner do pombo, sim. Isso, o que ele Famosa. falava? Ele falava para os alunos, o que vocês querem que o pombo faça? Ah, que ele ande no sentido horário em um pé só. Então ele dava choque ou água ou alimento para o pombo. E o pombo entendendo o que ele tinha que fazer para não tomar choque ou para ter água e alimento. Então é a mesma coisa. Mas aí eu acho o seguinte, a busca é de uma atenção, porque se você está atento, que você sabe que qualquer hora pode vir uma chibatada nas costas. Mas aí tem um ponto que eu acho que aí você está baseado no medo. Né? Não é uma presença, não é uma atenção baseada no amor. Você tem duas origens sempre, amor ou medo. Né? Eu peguei um exemplo extremado, mas assim, o que eu estava pensando era o retorno ao presente, né? Quer dizer, ali, lógico, era um treinamento monástico, aquela coisa rigorosa, enfim, não é uma prática para a gente fazer no dia a dia, claro. De jeito nenhum. Mas assim, esse retorno ao presente, esse foco que eles tinham no pensamento aqui e agora, é que eu acho muito interessante. Né? O fato de você estar virado para a parede, como você fechar os olhos, por exemplo, é o que eu falei para vocês. 80% da informação vem pela visão. Quando você fecha os olhos, 80% da distração você eliminou. Isso te ajuda muito a estar mais focado e no presente. Assim como você olhar para uma parede branca que não tem distração. Só que essa atenção pelo medo, ela tem um efeito colateral que atrapalha essa presença. Que é o seguinte, quando você está no medo, você está no seu sistema de alerta. E você está realmente com a tua atenção a 1000. Só que quando você está nesse sistema de alerta, chamado medo, há um consumo exagerado de energia do teu sistema. E você não performa bem. É quando você começa a sentir, a perna está um pouco pesada, está suando, né? E puta, aquele negócio aqui no pescoço e tal. Mas você está alerta. Só que se você tiver que reagir, você não está no seu melhor. Quando você está presente, baseado no amor, e esse amor, para todo mundo entender, usa o medo como referência, ou seja, a ausência de medo é uma paz, nessa paz você reage muito bem. Então são dois tipos de atenção. Isso tem nome, chama foco relaxado e foco tenso. Tá? Chico, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, tem uma pergunta aqui do Deni Mauro. Eu acho que é uma outra forma, outra abordagem, talvez, de sair do presente, né? Que é quando você vive a vida do outro. Ele fala assim, né? O outro lado é a pessoa viver em atender as expectativas dos outros, né? E quando se pergunta, e você? Né? O que você quer? E muitas vezes nunca conseguiu pensar nisso e vive uma vida se anulando. Né? Ou seja, está saindo do seu presente para viver a realidade do outro. Né? Então, isso, né? não existe essa única forma, né? Não, tem várias formas de você fugir aí do presente. Né? Muito bacana, isso também chama atenção para esse lado. A gente falou disso hoje, e não lembro se na outra live a gente falou, mas eu ouvi uma frase que eu adorei, que infelizmente traduz muito da vida moderna, que é a seguinte, né? As pessoas hoje compram o que não querem, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. E isso é uma verdade, assim, na maioria, claro que a gente só está generalizando aqui, mas é uma verdade. Que é muito isso, de você viver a vida do outro, né? Assim, pô, o que ele acha, como ele vai me valorizar, como ele vai me ver, será que vai me respeitar mais? E você buscar essa valorização fora. Tem um exercício também, que é o seguinte, que eu pergunto, o que é reconhecimento? E normalmente a resposta que vem é quando você é valorizado, né?
é alguém fazer alguma coisa, falar alguma coisa, já começa a complicar. Eu falo, não, é muito simples, reconhecimento é um segundo conhecimento. Essa é a resposta da pergunta, é um segundo conhecimento. Reconhecimento esse que as pessoas falam, de você buscar esse elogio, essa aprovação e tal, sempre vem de um elemento externo. Nós estamos falando de estilo de vida agradável, não tem poder de preenchimento. Mas por que a gente busca o segundo conhecimento? Obviamente porque o primeiro não bastou, não foi o suficiente. E qual que é o primeiro? Que foi o seu próprio. É o teu. Se você não sabe o teu valor, você busca que o outro te valorize. Porque você quer ser convencido disso. Você quer atingir isso. Né? Se a gente traduzir o verbo to know do inglês para o português, é saber conhecer. Ou seja, é o que eu sei sobre mim. E se eu sei que eu fiz o meu melhor, por que eu estou chateado se estão me criticando? Não tinha mais nada para eu dar. Mais nada para eu dar. Entendeu? Talvez na próxima Fantástico. tenha, porque eu aprendi alguma coisa, mas nessa eu dei o meu melhor. E só você sabe o seu melhor. Os outros Só não vão você. saber. Por mais que eles vão te cobrar do que eles esperam que seja o seu melhor. E esse é o mais louco, né? Por isso que é legal a pergunta do Daniel, porque assim, só você sabe, o poder está todo na sua mão, e o que a gente faz? Abre mão totalmente e delega para todo mundo, menos você. Todo mundo. É o mundo de ponta cabeça. Muito legal. Olha, tem uma frase que eu até comentei na última live, que eu gosto muito, né? Porque a gente fica olhando para isso e percebe que a vida, às vezes, já veio ensinando isso para a gente há muito tempo, né? E a gente tende a mudar o foco, né? Focar nos problemas, encontrar outros caminhos, e vai perdendo um conhecimento muito grande, né? Que a sociedade já vivenciou e já entendeu tudo isso. Né? E tem uma frase do Sócrates, né? Na Grécia Antiga, ou seja, mais de 2.500 anos atrás, e ele falava assim, vou até ler aqui para não cometer um erro. O segredo da mudança é concentrar toda sua energia não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Né? E isso me chama a atenção quando ele fala toda a sua energia. O que é toda a sua energia? Você está vivendo ali naquele momento. Você não está pensando no futuro, não está pensando no passado, não está pensando no que já foi. Não. O que eu quero fazer? Eu quero construir o novo, eu tenho que pensar no novo. Se eu ficar pensando no velho, eu vou fazer outra coisa que não é o que eu quero. Então é muito legal isso. Porque, assim, é uma sabedoria tão grande que a gente agora, né, com a psicologia positiva, vem entendendo como praticar isso de uma outra forma, né, vem indo mais a fundo, mas está na essência do ser humano. Né? Tanto é que lá atrás, né, já se entendia isso. Só que a gente vai perdendo isso, né, vai deixando de entender as coisas e tal, e vai focando cada vez mais nos problemas e menos nas soluções, né? Menos no aqui e agora e mais em tudo que não é agora. Né? E aí vive de crise, né? Vive sofrendo. Não entende por quê, né? Se a gente trouxer tudo que você está falando para a fórmula da felicidade, é o que eu falei, é você abrir mão dos seus atos voluntários em função das circunstâncias para dedicar atenção às circunstâncias e abrir mão dos atos voluntários. É aí que você se perde. O que você falou, toda energia não dá nem margem para negociação. Toda energia é toda energia. Não é quase toda energia, é toda energia nos atos voluntários. Você me fez uma pergunta depois da outra live, Chico, interessante, que foi o seguinte, né? O que eu achava que... Acho que foi você perguntou, o que eu achava que a psicologia positiva poderia mudar na vida das pessoas. E aí eu acho que tem um outro gancho interessante que você vê como é tudo meio de ponta cabeça, né? Eu não acho que a psicologia positiva ajude a mudar. Eu acho que a psicologia positiva ajuda a desmudar. A gente mudou para como a gente está. Se você mudar e você voltar, pô, uma criança que está aprendendo a andar, se ela cair 3 vezes, ela não se sente envergonhada. Ela não acha que ela não nasceu para isso. Ela não acha que ela precisa mudar. Agora eu vou rastejar, isso aqui não é para mim. Perfeito, a gente adulto faz isso. A gente adulto faz isso. Se a criança vai lá e mete a mão no fogo e queima, ela não olha para o fogo assim, nunca mais. Ela vai chorar, vai dar um tempo, ela vai querer ir de novo ali. Ela é destemida. A gente traz muita insegurança hoje. Então, eu não acho que a psicologia positiva veio para mudar a gente. Eu acho que veio para ajudar a desmudar. Para a gente recuperar essa essência do que é. De novo, a criança não está preocupada. Olha um outro exemplo. Você tem 2 nenês brincando. Né? Estão ali brincando, nem se conhecem. Estão ali, estão num parquinho, e aí um viu o outro e pegou o brinquedo e começou a brincar. E eles são pequenininhos, um não tem dente, o outro tem um aqui. E ele pega esse dente e vai direto no braço do outro menino, né? Por conta do carrinho. Pô, esse aqui perde o ar de tanto chorar. Sei lá, leva 3 minutos chorando até se recompor. Quanto tempo leva
para esse que foi mordido perdoar o outro e voltar a brincar com ele. 10 Quase segundos. instantâneo. Não, ele nem Quase pensa que ele instantâneo. tem que perdoar, ele só volta a brincar. Ele não pensa que ele tem que perdoar. A gente, por muito menos que alguém faça para nós, a gente não perdoa, não fala nunca mais na vida e tira da vida. Bloqueia, exclui. Né? Então eu acho que é muito mais desmudar do que mudar. Fantástico, muito legal. É voltar à nossa essência, né? Voltar àquilo que a gente é de verdade, né? Sem tirar um pouco desse nosso ego que atrapalha tanto, né? Começar a viver a nossa essência de verdade. Isso é difícil, né? É difícil, mas é possível, né? O ponto de tudo é o julgamento. Você julgando o outro, você julgando a si mesmo, e você preocupado como o outro vai te julgar. Tá feita a caca, tá feita a lambança e aí que a gente se perde. Sensacional. Pessoal, temos tempo para mais uma pergunta. Mais uma única pergunta. Alguém tem? Pergunta para o Marquinhos. Eu nem vi se passou alguma antes, eu não enxergo aqui sem óculos. Eu estou procurando aqui para ver também, mas... Foi a do Deni Mauro, nós lemos todos. Ó, tem uma aqui do Douglas Gil de novo. Marquinhos, como podemos fazer uma associação da psicologia positiva com a teoria do flow? Na verdade, a teoria do flow, que veio do Mihaly, que é um croata, o Mihaly criou a psicologia positiva junto com o Martin Seligman. O Martin Seligman é o pai, mas o Mihaly estava com ele o tempo todo. A teoria do flow, a teoria do fluxo, para quem não conhece, é de você focar em apenas uma coisa. E o que acontece quando você está num estado de flow? É aquela atividade que você faz que você não percebe o tempo passar. Você não tem fome, você não tem vontade de ir ao banheiro. Tudo isso é eliminado, é distorcido, você está só naquele mundo. Todo mundo tem pelo menos uma coisa quando você faz, você fala, nossa, comecei de manhã, já está agora, só porque você percebeu, senão você poderia continuar. E esse fluxo é a presença. Esse foco, esse fluxo, o flow em inglês, é a presença. É você não estar nem no passado, nem no futuro. É você estar no presente fazendo aquilo que você está fazendo. Né? A psicologia positiva, o que ela traz para a gente em relação a isso? A atenção no presente. Por quê? Outra coisa prática, Chico, você que sempre pergunta isso. Uma vez que você sabe os 3 níveis de felicidade, você vai estar em algum dos 3 níveis em qualquer segmento da sua vida. Você não vai estar igual para tudo. Tem um segmento que você vai estar em vida agradável, outro em vida com significado, outro em vida engajada. Mas se você tem atenção, está presente, está focado, para observar em qual nível você está, você sabe qual é o próximo passo. E não pode cair na armadilha de querer sair de vida agradável direto para a vida com significado. É aquilo que a gente falou das submetas. Você tem que passar pelo engajamento. Porque se não tiver aquele esforço a 0 hora para vencer a infelicidade, que é de vida engajada, você não consegue chegar em vida com significado. É a disciplina, né? A disciplina para poder evoluir. Isso é fundamental. Você então, tem que conseguir vencer esse nível. Essa associação que eu faria. Muito legal. Com relação à atenção do que você está. A atenção de você não ficar prestando atenção nas circunstâncias e sim nos seus atos. Também tem uma frase que eu gosto muito que traduz isso. A vida da gente não é o que acontece com a gente. A vida da gente é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Você não tem controle sobre o que acontece com você. Mas o que você faz em relação a isso, o controle é total seu. Total. Muito legal. E a gente abre mão disso e fica prestando atenção no que aconteceu, fica lamentando o que aconteceu, porque e por aí vai. É uma mudança de estilo de vida. Isso para mim é fundamental. A pessoa fala, eu quero mudar algumas coisas. Não, eu quero voltar a ter um estilo mais, onde eu sinta mais a minha verdade, sinta as coisas que realmente são importantes, né? Tire esse julgamento todo. Né? Isso tudo é uma proposta. Né? É viver de uma forma diferente. A pessoa não quer, ela quer ter novos resultados sem mudar a forma de agir. Isso é impossível. Você tem que mudar alguma coisa para ter resultados diferentes. É fundamental. Né? E para isso a pessoa tem que entender, né, e aceitar aquilo. Né? E começar realmente a buscar um novo caminho, né? Viver no flow, começar a tentar focar realmente nas coisas positivas na sua vida e não nas coisas negativas. Né? E tudo isso vai crescendo. É um assunto delicioso. Eu acho que assim, a gente teria horas e horas para falar aqui, infelizmente a gente acaba ficando 1 hora, até para não exagerar demais, né, para não ficar cansativo. Mas eu quero fazer um convite para as pessoas, né, antes da gente encerrar e fazer os agradecimentos, lembrando que nós estamos numa temporada de lives, né, de 2 semanas, onde vão ser 10 lives. Começamos ontem, hoje foi só a segunda, temos mais 8 ainda, então vou até mandar aqui o link para quem quiser, está aqui no chat. É só se inscrever ali, vocês vão receber todas as informações de todas elas. Olha, estão falando, quero mais. Né? Podemos continuar, não tem problema, mas assim, a gente tem que, pelo menos, dar
uma encerrada aqui para o tema, porque a gente se compromete com 1 hora, as pessoas têm compromissos também, mas a gente pode dar continuidade, sim, podemos chamar o Marquinhos aqui outras vezes para falar mais, porque esse assunto é delicioso. Né? Podemos mas, e vamos, assim... eu já estou falando, vamos. Tomem como certeza. Certo já. Chico, só uma última coisa em relação ao que você falou de viver diferente, é exatamente isso. E essa diferença, eu vejo muito na forma de você deixar de viver uma vida passiva, refém dos acontecimentos, e mais ativa, atuando em função deles. Esse mindset que eu acho que é essa diferença que você está falando. A gente está nesse piloto automático, nessa correria, e tudo vai acontecendo, e a gente vai achando que isso é a vida. Não, a vida é o que você vai fazer com isso. E para isso você precisa parar, observar e agir. Perfeito. Muito bom. O pessoal aqui está agradecendo, fazendo comentários, está excelente. Muito obrigado, beleza, foi demais, foi top. Marquinhos volta. Podem contar com isso, já estou dizendo, Marquinhos já está, não é nem convidado, já está convocado, né, para o retorno, convocado. Tá aceito. A gente vai fazer uma parte 2 depois dessa live. Chico, você quer dar os recados para o pessoal? Tem uma última pergunta. A gente está estourando um pouquinho o tempo, mas acho que dá para fazer. A gente vai passar um pouquinho de 1 hora, tudo bem, pessoal? É do Dani aqui outra vez, falando assim: como de forma inteligente e sábio contribuir para uma pessoa de convívio diário sair da energia dos pensamentos negativos para uma atmosfera de constante pensamento positivo focado em soluções. Como é que a gente pode contribuir com isso? Né? Você, acho que como coach, tem essa missão às vezes. Né? Como é que você consegue fazer a pessoa entender isso e mudar, né, esse tipo de voltar, né, desmudar, né, como você falou. Né? Acho que é um pouquinho diferente, porque eu como coach não posso dar esse caminho. E uma pessoa do convívio diário você pode, não tem essa ética profissional minha. Eu preciso ajudar a pessoa a ela encontrar o caminho. Mas claro que tem um pouco disso também. O que eu sugiro é o seguinte, Deni. Como é uma pessoa do teu convívio diário, você conhece bem a pessoa. Se você conhece, você sabe quais são as forças mais desenvolvidas dessa pessoa. E eu focaria nisso, né? Através do elogio, o famoso reforço positivo, isso você faz bem, mas não isso você faz mal. Não isso você precisa melhorar. Porque tudo que a gente não faz bem ou precisa melhorar, se a gente conversa sobre isso, o assunto para essa pessoa não é gostoso. A pessoa quer se afastar desse assunto. Ela não se sente bem com isso. Agora, se você observar o que ela faz bem e potencializando, e valorizando, e reconhecendo, e trazendo isso para a consciência dela, isso naturalmente vai aumentar a autoestima, a autoconfiança e, por consequência, vai trazer mais felicidade, mais pensamentos positivos para essa pessoa. Muito legal. Eu estou lendo aqui, não sei se eu pulei alguma pergunta, alguma coisa, gente, me desculpem, tá? Porque é tanta informação, muita gente batendo palma, descendo, dando parabéns. Era a última mesmo. Né? A gente teve uma presença super legal aqui, bacana, fiquei super feliz. Então, se por acaso eu pulei alguma, a gente dá tempo, escreve aí rapidinho, a gente tenta responder aqui. Mas eu acho que a gente está... Pode mandar no direct que eu respondo tudo. Isso, também, tá, gente? Se quiserem, aproveita, né? Vou manter um pouquinho a live ainda aberta. Tem lá o link para vocês se inscreverem, para receber todas as informações. E nesse link também Brian, coloca para gente aqui o link que fala de todas as lives, que eu acho que é outro. Tenta colocar para a gente, ver se eu tenho aqui. Porque vocês têm uma página que tem todas as lives e tem nesses links, nessa página, perdão, tem o link de cada um dos convidados. Aí tem o do Marquinhos também, né, do Instagram dele e tudo mais. E aí vocês já tem o do Bach, que foi ontem também. Né? Deixa eu ver se eu tenho fácil ele aqui. Espera um pouquinho. Já colocou? Então ótimo. Coloquei. Pronto. Espera aí. Aqui, imersão, ótimo, maratona de lives, fantástico. Né? Oi, Cláudia. Acho que a Cláudia tem uma pergunta aqui. Pode falar, Cláudia, fica à vontade. Se quiser perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa. Agora, Cláudia, pelo que eu vi lá em cima. Então, agradecendo muito, muito bom, muito obrigado, gostei. Alguém falou aqui, tem um projeto... Perdi aqui agora. Então, foi a Cláudia Naus. Foi a Cláudia. Tem um projeto semelhante e tal, mas eu queria saber se ela queria comentar alguma coisa. Está aberto aí, gente, fica à vontade, tá? Deixa eu ver. Eu não estava andando direct, aqui. Chico, pode mandar tudo pelo direct, vou responder com o maior prazer. Fantástico. Então, mandem direct para o Marquinho, podem mandar para a gente também, se quiser, a gente repassa para ele, sem o menor problema, né? E já fica combinado que para o futuro, vamos ver se esse mês dá tempo, ainda não sabemos, né? Mas no máximo até
outubro, a gente já marca mais uma aí com o Marquinhos, para estender esse assunto. Eu quero saber das 24 características, né? Não foi essa palavra que você usou? Forças de caráter. Forças de caráter. Forças de caráter. Sensacional. Forças de caráter. Aí, de repente, a gente desenvolve um pouco melhor esse tema. Né? Chico, fala da imersão para o pessoal aí também. Pessoal, olha, no final, né, dessa temporada, a gente vai ter uma experiência prática, aquilo que o Marquinhos estava falando. São 2 dias inteiros, né, onde a gente vai estar trabalhando com esse tipo de pensamento, né, com psicologia positiva, para as pessoas conseguirem fazer uma reprogramação mental de uma forma, né, redirecionar o caminho da sua vida para aquilo que realmente ela deseja. Desmudar. Né? Aprendi esse termo novo hoje, adorei. Né? Desmudar, ou seja, voltar para a sua essência. A gente começa realmente entendendo os nossos caminhos em todas as áreas da vida e vai mandando esses comandos para o cérebro. É um trabalho lindo, super bacana. Então, quem quiser conhecer, tem uma masterclass. Então, são 3 vídeos que já estão disponíveis. É só entrar aí nesse link da maratona que vocês vão conhecer também. Está ali para vocês entenderem toda essa filosofia. E quem quiser fazer esse trabalho prático, vão ser 2 dias, um sábado e um domingo. Vai ser super legal também. Convido a todos a participarem, que vai ser muito bacana. Tá o link na bio. Tá o link na bio atualizado. Isso, a Masterclass é grátis, vocês podem assistir. Ela ensina toda essa parte, né, da reprogramação mental. Aí quem quiser fazer a prática, aí tem depois a imersão para vocês. Né? Então é isso, Marquinhos, super obrigado por ter vindo, por ter participado com a gente. Olha, cada vez que eu assisto, né, que te escuto falando, a gente vai aprendendo mais um pouquinho. É fantástico, né? Acho que é um tema super vasto, então realmente vale a pena a gente estar fazendo outras aí. Né? Muito obrigado, obrigado a todos que participaram, teve uma audiência super bacana. Obrigado, Marquinhos, então, foi ótimo. Obrigado pessoal. Obrigado, eu, Chico. E vamos ver se a gente consegue. Né? Se o Instagram permitir, vai estar aí, vai ficar gravado aí para vocês aí no nosso canal, depois a gente tenta baixar e passar para todos. Né? Pode falar, desculpa, estava nos agradecendo. Não, imagina, obrigado vocês dois pelo convite, Chico e Brian, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, terça-feira à noite, tarde. Obrigado por estarem presentes aqui com a gente. Pessoal, manda comentário pra gente, segue nosso perfil, participa da Masterclass, faz tudo isso, hein? Eu vou marcar, inclusive, o Insta do Marco. Tem uma postagem dele no nosso feed. Aí eu marco também o contato dele ali, o Instagram dele, para ficar mais fácil para vocês poderem mandar os directs também para ele. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, então. Obrigado, até amanhã. Gente. Amanhã temos mais. Esqueci de fazer a propaganda de amanhã. Quem é que está com a gente amanhã? Sol Mendes, diretamente de Portugal. Amanhã um pouquinho mais tarde. A Sol, como ela está em Portugal e tem algumas coisas, ela vai começar às 9h30, tá certo? E vai falar sobre uma coisa muito bacana que se chama Um Curso em Milagres, que é uma forma também de você estar retomando a sua essência e tudo mais. Recomendo amanhã estejam com a gente, vai ser muito legal. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau.